pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Vivendo Direito. Hoje abordaremos sobre a boa-fé e sociedade informacional. Hoje temos conosco 4 especialistas muito especiais: Esté, Milena, Pedro e Kevin. Eu sou a Karen, uma das entrevistadoras, e minha colega Camila também estará aqui conosco. Sábado, 22 de abril. Então, vamos começar. Falando sobre boa-fé objetiva, Kevin, você poderia nos explicar o que seria isso? O que é a boa-fé objetiva? Então, a boa-fé objetiva é um princípio do direito que determina que as partes de uma relação jurídica devem agir de acordo com a lealdade, a honestidade e a transparência. Em outras palavras, as partes devem comportar de maneira ética e razoável durante todo o processo de negociação, celebração, bem como da execução do contrato. E como esse conceito de boa-fé objetiva mudou ao longo do tempo, em especial com a entrada em vigor do Código Civil de 2002? Então, Camila, o Código Civil de 2002 introduziu um rol de mudanças significativas em relação ao princípio da boa-fé objetiva. Antes, a boa-fé era um princípio geral do direito, exclusivo do Código do Consumidor. Mas com o novo Código de 2002, a boa-fé se tornou um princípio específico, que está presente em diversos dispositivos do Código. Além disso, o Código Civil de 2002 trouxe também algumas novidades, como a previsão da função social do contrato e, além disso, a obrigação de informação, o que representou uma verdadeira evolução no aspecto da boa-fé. É interessante também a gente reparar que antes do Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva era compreendida por meio do Código de Defesa do Consumidor, que foi o dispositivo responsável por inserir esse termo no ordenamento jurídico brasileiro. E no Código de Defesa do Consumidor, o objetivo da boa-fé objetiva era reequilibrar as relações não paritárias, que eram as relações, no caso, entre o consumidor e a parte que estava vendendo. Esse não é o papel dogmático da boa-fé objetiva, mas essa aplicação correta não trazia nenhum prejuízo, porque como era aplicada apenas nas relações de consumo, alcançava seu objetivo, que era a proteção do consumidor. Porém, com o Código Civil de 2002, ele previa expressamente a aplicação da boa-fé objetiva nas relações contratuais comuns, independente de haver vulnerabilidade, ou seja, independente de ter desequilíbrio na relação, a boa-fé objetiva era necessária. Porque o Código Civil traz uma noção de boa-fé objetiva como uma cláusula geral de lealdade e colaboração para alcance dos fins contratuais, que era a noção pretendida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas era aplicada de forma diferente pela jurisprudência brasileira antes do Código Civil. Interessante, Milena. Muito bem mesmo. E como que essas mudanças impactaram as relações obrigacionais? Bom, essas mudanças que foram introduzidas pelo Código Civil tiveram um impacto bem significativo nas relações obrigacionais. Por exemplo, a previsão da função social do contrato. Significa que o contrato não pode ser utilizado para garantir o interesse de apenas uma das partes. Deve-se levar em consideração o interesse coletivo e o bem comum. Além disso, a obrigação de informação, que significa que as partes devem ser transparentes e honestas na negociação e na execução do contrato. Muito bem explicado, Milena. Agora, vamos falar sobre a sociedade informacional. Pedro, você poderia nos dizer o que é isso? Camila, é muito importante que o ouvinte entenda que a sociedade informacional é um conceito que se refere a uma sociedade em que a informação é o principal recurso e o conhecimento é o principal fator de produção. Em outras palavras, estamos falando de uma sociedade em que a tecnologia e a informação são cada vez mais importantes e estão cada vez mais entrelaçadas. E como se dá a aplicação do princípio da boa-fé na sociedade informacional? Essa é uma boa pergunta, Karen.
A aplicação do princípio da boa-fé na sociedade informacional ela pode ser vista em diversas áreas. Um exemplo muito claro é no comércio eletrônico. Quando a gente compra algo pela internet, nós esperamos que o vendedor seja transparente e honesto. E, além disso, que ele nos forneça todas as informações relevantes sobre o produto e que cumpra com as suas obrigações. Se isso não acontecer, a gente pode acionar a justiça para garantir nossos direitos. É verdade, isso é muito bem explicado. E falando em aplicação de boa-fé na sociedade informacional, Milena e Kevin, vocês poderiam nos dar exemplos concretos de como esse princípio ele é aplicado na prática? Claro, Karen. Um exemplo que eu posso citar é o caso de uma compra na internet. Vamos imaginar que um consumidor adquiriu um produto de uma loja virtual e o prazo de entrega estipulado era de 10 dias úteis. Porém, passou 15 dias úteis e o produto ainda não havia chegado. Nesse caso, a loja agiu de má fé e descumpriu o contrato, prejudicando o consumidor. Mas se a loja tivesse agido de boa fé, ela teria informado o consumidor sobre o possível atraso na entrega e oferecido uma solução para o problema, como, por exemplo, o reembolso do valor ou um prazo estendido de entrega. Outro exemplo que podemos citar é o caso do Banco Inter, instituição financeira 100% digital, onde houve, em 2018, um vazamento de dados pessoais de milhões de clientes. A empresa demorou a reconhecer o problema e a adotar medidas para a proteção de seus clientes, violando o princípio da boa-fé objetiva. É evidente que o princípio da boa-fé foi totalmente ferido, uma vez que não se teve transparência e, principalmente, honestidade da rede social perante o usuário, ao omitirem a informação de que situações como esta poderiam acontecer. Isso mesmo, Milena e Kevin. E podemos ver como a aplicação da boa-fé é fundamental para uma relação de consumo saudável e justa. Esther, você gostaria de acrescentar algo sobre o tema? Gostaria sim, Camila. Eu acredito que é importante ressaltar que a boa-fé objetiva ela não se limita apenas ao âmbito das relações de consumo. Na verdade, ela é aplicável em todas as relações jurídicas, sejam elas contratuais ou extracontratuais, e tem como objetivo garantir a lealdade, a transparência e a confiança entre as partes envolvidas. Essas três e outras são consideradas deveres anexos ao contrato e são geradas a partir da sua celebração. Mas vale lembrar que o dever de informar ou a transparência só atinge informações que sejam relevantes à obrigação, como preços, prazos e conservação dos objetos, que significa que a gente não deve sair por aí perguntando para outra parte para que time ela torce ou qual é a posição política dela para aí sim celebrar a obrigação. Essas são coisas irrelevantes na relação jurídica. Realmente, são irrelevantes mesmo. Mas, para finalizar a nossa discussão, Kevin, você poderia falar um pouco sobre a importância da boa-fé na sociedade informacional e quais os desafios que ela enfrenta nesse contexto? É uma boa pergunta, porque é de conhecimento geral que a evolução da tecnologia e a globalização, as relações jurídicas se tornaram mais complexas e dinâmicas, que exige uma maior atenção e cuidado na aplicação da boa-fé. Além disso, o aumento do número de transações realizadas pela internet tornou ainda mais importante a adoção desse princípio para garantir a confiança e a segurança nas relações virtuais. Mas é preciso estar atento aos desafios que a sociedade informacional apresenta, como a rapidez das transações e a dificuldade de identificar as informações, a veracidade das informações, para que a aplicação da boa-fé seja justa. De certo, nas celebrações de contratos, nessa sociedade informacional, é primordial dar à outra parte conhecimento de todos os fatos que possam influenciar na manifestação de sua vontade. O princípio da boa-fé, dessa forma, ela está presente na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual, para a efetiva formação legal do negócio jurídico.
Muito obrigada, Kevin. E assim finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Agradeço a participação de todos os entrevistados e convidados e espero que tenham gostado da discussão sobre a boa-fé e a sociedade informacional. Até a próxima!